Olá pessoal, aqui é o motorista Vitor hoje novamente, após mais um mês quase sem atividade nenhuma no canal. Eu acabei decidindo que seria interessante fazer um vídeo, né, de uma análise mais teoria educativa, eu acho, questão da meteorologia, acerca de um evento que aconteceu, né, acho que foi o de maior impacto do ano, né, apesar que houveram quase uma dezena de eventos significativos no Brasil, e não só apenas com tornados e tudo mais, mas também quesito de vendavais e granizo. Mas talvez o evento mais impactante, né, foi o infame dia 7 de novembro de 2025, que foi quando a gente teve essa série de tornados que aconteceram não só no sul do Brasil, com Santa Catarina e Paraná sendo os mais afetados, mas também em regiões adjacentes da Argentina e do Paraguai. A gente teve Esse tornados aí eu ali era aí. em Santa Rosa de Lima, Marcar ciclone. no sul do Paraguai, região de Misiones, observado sob mata, por um fazendeiro. Só que, né, observou a região, foi provavelmente o primeiro tornado que foi registrado no dia. A gente teve depois um tornado em Campo Grande, região de Misiones, na Argentina também. Esse tornado não era bem condensado, mas a gente consegue ver que existe uma região de convergência e circulação em superfície, né? Dá para ver muito bem que ele está girando aqui. Isso até é uma questão que o pessoal não consegue entender muito bem se é um tornado ou não, mas dá para ver que existe movimento ascendente aqui no vídeo, também existe, né, essa rotação, né, na base da nuvem. Então não há um agostinado, por exemplo. A gente teve também emissões em São Pedro, né, mais ao norte. São Pedro, na verdade, já foi uma região que foi atingida por um tornado muito violento em 2009, no dia 7 de setembro de 2009. E acabou matando bastante gente até. Foi quase um F5, na verdade. Se não foi um F5, mas São Pedro de novo teve, né, um tornado também, com desenrolar dessas tempestades. Teve outros tornados na Argentina que não foram videografados, né, na região de Misiones, e Paraguai e Argentina foi onde começou. Mas eventualmente a gente teve aqui, né, nessas tempestades, né, supercelulares, que na verdade foram uma série de tempestades supercelulares que avançaram do Paraguai e Argentina em direção ao sul do Brasil e acabaram causando, né, transtornos, vários danos e tudo mais. Né. Agora aqui no caso, por exemplo, a cidade de Xanxerê teve um tornado também. Xanxerê acho que já é o quarto tornado que tem lá, desde 87, eu acho que a quarta. Teve um tornado em 87, foi um F2, teve outro tornado logo depois, ali nos anos, final dos anos 80, 90 de novo. Teve o tornado de 2015, foi um F2 de novo. E novamente teve esse tornado aí que foi um F1 no dia 7 de novembro. Xanxerê parece que tem uma tendência de chamar tornados, por exemplo. Tivemos também Dionísio Cerqueira, teve um tornado que atravessou a fronteira vindo de Bernardo de Irigoyen e acabou atingindo ao sul da cidade. Parece que teve mais um rastro com outra supercélula também, causou danos. Também é um tornado de fraca intensidade, mas o suficiente para causar danos. E infelizmente ninguém morreu nesses eventos. Até agora ninguém tinha morrido, né, no evento. E a gente tem, claro, que depois, né, dos que foram videografados, tem o tornado aqui, né, de Rio Bonito do Iguaçu, que esse foi um caso bem diferente. Né? Caso que esse foi um tornado violento, né, acabou atingindo a cidade em cheio, passou bem no meio da cidade, pior cenário possível, né, que poderia acontecer. E, enfim, vidas foram perdidas, a cidade foi devastada, né. Acho que vai levar muito tempo para a cidade em si poder se recuperar disso, né? Não só da questão de material e financeiro, né, porque destrói a vida das pessoas como um todo, né, porque seu trabalho, né, para, né, o pessoal perde o emprego porque não existe mais nada para ela voltar a trabalhar. E claro, teve gente que perdeu a vida também, sem contar os quase 800 feridos que tiveram na cidade. Por sorte, digo sorte entre aspas, não estou dizendo que cada morte não foi significativa, mas a gente poderia ter tido um Joplin, que é quando a gente tem um tornado violento passando no meio de uma cidade, de uma área urbana, matando centenas de pessoas. Enfim, mais marcante, né? A Rio Bonito foi muito videografado, levou um tempo para sair os vídeos e tal, é normal, porque de certo estava sem energia, e também o pessoal tem
aquele negócio, né? Não gosto talvez de compartilhar. E por último a gente teve o tornado, né, de Turvo, não Turvo, perdão, Guarapuava, que foi gravado por dois fazendeiros. E não fazer não, duas pessoas que estavam trabalhando numa plantação de trigo e foi a mesma supercélia que causou o tornado de Rio Bonito. E estavam numa localização privilegiada e conseguiram ver mais ou menos o período de estágio inicial do tornado de Guarapuava, né? Que foi em Guarapandó e foi até Guarapuava, na verdade. A gente pode ver que houveram tornados de curta duração no Brasil e não tão intensos, né? Que nem aqui, região de do oeste catarinense, né? Dionísio Cerqueira, Xaxim, Faxinal do Guedes e, claro, teve esses tornados mais intensos aqui no Paraná, sendo que esses três aqui foram causados pela mesma tempestade supercelular, que ela veio, na verdade, desde aqui da região de Misiones, na Argentina, e deixou algum rastro de tornado fraco aqui no meio da reserva, e depois ela causou pelo menos esses três tornados né, aqui no Paraná, dois F4, sendo que a classificação ainda está em análise, a Prevost tem muito material, tem muita coisa para olhar, o pessoal não tem como dedicar o tempo exclusivamente a isso. E, enfim, a quantidade de danos e a intensidade ainda não é, não existe um registro, né, não existe tanto tamanho e quantidade de material para ser analisado, né, na história recente. Eu acho que a última vez que a gente analisou algo do tipo foi os tornados de Coxilha, no norte do Rio Grande do Sul, que também foi um surto de tornados que atingiu ali o norte do RS, ali teve vários tornados significativos, mas o marcante é que o Rio Bonito Iguaçu foi um tornado violento que atingiu uma área urbana. Você tem 90% da cidade destruída praticamente. Então a gente tem uma quantidade de danos que é imensurável e material para ser analisado. Sem contar que a utilização da escala Fujita não é que foi feita vamos dizer assim, para os Estados Unidos em si. Ela não se encaixa muito bem, porque o padrão de danos na construção é diferente. A construção aqui nos Estados Unidos é uma construção meio que com gesso e madeira. Não existem essas casas de concreto, né, de viga de concreto com vergalhão e paredes de tijolos. Então a resistência do material que compõe as casas é diferente. Então os limiares para se causar, por exemplo, um dano a uma parede de tijolos e vergalhão e coluna de concreto é diferente de uma casa padrão aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando com a ajuda de especialistas de outros países para conseguir fazer uma classificação adequada. Vai ter que ser feito muito trabalho. E claro, o pessoal vai fazer isso conforme o tempo é disponível. Mas pelo menos esses dois tornados, segundo os outros tornados no norte do Paraná, a classificação ainda tem que ser atualizada. Não foi ainda porque tempo é um fator muito limitante e tem que ter calma para fazer essas análises. Não adianta sair correndo para atropelar o que tem pela frente e fazer uma análise meia boca e entregar e dizer que tá bom. Então, mesmo que demore, acho que a gente, né, espera que o pessoal tenha paciência e eventualmente uma classificação final desses tornados deve vir. Então, eu vou falar a parte da meteorologia, eu fiz uma bela de uma introdução, me estendi bastante, mas o que interessa mais é a meteorologia, essa é a parte educacional hoje. O que eu vou fazer é meio que fazer um estudo de caso. Eu fiz meus próprios mapas usando o Era 5. Ah, eu vou analisar campos de vento em altitude. E eu vou pegar e fazer uma análise, né, tanto de altitude como em superfície, para tentar dizer, né, qual que foi a sinopse do que aconteceu, sabe? Porque eventualmente a história se repete, né? Então já aconteceu eventos passados que foram de alto impacto no Brasil, 1959, 1965 Paraná, que é Guarapuava, teve tornado violento também, acho que teve 57 também em Guarapuava. E assim vai, 2009, 97, Nova Laranjeiras, 2009, Guaraciaba, 2017, Maratá, 2018, Coxilha, outras cidades no norte do Rio Grande do Sul, Tangará. Tornado do Brasil não é uma novidade, tá? Tu vai olhar aqui, tem tornado desde os anos 1900 e lá vai estrelinha aqui em Vila Maria, no norte do Rio Grande do Sul, 1920 a 17, acho que era 20. Chavantes, em São Paulo também, em 1927. Tem cidade aqui na Argentina que teve tornado em 1800 e lá vai
cacetada, tá? E também até teve o F5 de Encarnação aqui, que foi lá em 1926, matou 400 pessoas, tá? E Encarnação não é tão longe onde esses tornados aconteceram dessa vez. Então, tornado não é uma novidade, não existe esse negócio aí que mudança climática existe um papel fundamental, mas engenharia, HARP, isso aí é gente que acho que fugiu da realidade, perdeu o contato com a realidade, não, enfim, acho que precisa de alguma atenção médica especial. Enfim, esse aqui vai ser um vídeo educativo, justamente que isso vai servir não só para meteorologistas operacionais que lidam com isso, que eu acho que, enfim, essa questão do tempo severo em si para ambientes tornádicos no Brasil é algo que não é muito explorado, para chuva até que é bem assim, né, se sabe mais ou menos como fazer uma previsão para chuva e tudo mais, acho que é o que o meteorologista tem que saber fazer quando sai da graduação, mas creio que a situação de tempo severo, como granizo e tornado, e até vendavais no Brasil, vendaval não, né? Derechos em chama seria o certo, que seria um vendaval com anabolizantes. No meteorologista brasileiro médio, eu acho que tem uma certa dificuldade, porque não tem muita experiência. Né? Vamos começar aqui então por 300 HPA, que eu vou começar a analisar cada campo de altitude. Esse aqui é do dia 7 a 00 TC, que seria umas 9 da manhã. Umas 9 da noite, perdão, do dia anterior. A gente vai fazer a nossa análise padrão aqui de campo de altitude. A gente vê que tem um cavado levemente positivo. A gente tem o campo de ventos aqui que estão, né, sombreados, e também a gente tem as barbelas. E a gente tem aqui, né, esse cavado levemente positivo colocado aqui sobre os Andes. Está aqui no Chile ainda, mas vai começar a atravessar. Né? E a gente consegue ver que existe uma certa influência dos ventos no meio dessa corrente de jato bem vigorosa, até a época do ano até que é bem anômala, tem um sistema tão dinâmico. E a gente vê que a gente tem uma certa influência dos ventos acontecendo aqui sobre o sudeste da América do Sul, principalmente aqui sobre a região da Bacia da Prata. A gente tem bastante divergência, que são esses contornos vermelhos aqui, justamente sobre o Paraguai, perdão, sobre o Uruguai e o centro da Argentina. Então, o maior levantamento está colocado justamente ali. Então, a gente sabe mais ou menos no modelo lá né, do máximo de jato, vai fazer mais ou menos aqui assim. A gente tem o máximo, a gente tem os 4 quadrantes, a gente tem que aqui a gente tem movimentos ascendentes, descendentes e descendentes. Só que existe um jato bem dinâmico aqui, tá? Bem intenso. Então, a parte mais forte de forçante sinótico vai estar colocada justamente aqui sobre a alta bacia da Prata. Né? A gente avançar para as 6 UTC, esse cavalo está atravessando os Andes, a gente vê que tem um máximo aqui pela traseira dele, que está, né, mais um pulso de escoamento. E esse máximo está meio que, né, empurrando esse cavalo para atravessar os Andes. Né? Então a gente vê que essa universidade acontecendo certo em 500 HP, que a gente vai olhar depois. Mas a gente vê aqui que o cavalo está atravessando os Andes, isso aqui mais ou menos 3 da manhã. O cavalo de inclinação praticamente neutra. A gente tem forte influência de ventos aqui colocados sobre a Argentina, né? Aqui sobre a região aqui mais da Alta Bacia da Prata, nem tanto, mas porque tem uma crista bem pequenininha aqui, de onda curta. Mas, no geral, a gente vê que tem muito levantamento colocado aqui sobre né, os Andes, né? E também aqui mais de divergência também aqui sobre o Uruguai. E a gente vai ver a evolução desse cavalo que ele vai começar a atravessar os Andes, né? Esse aqui são 12 TC, são 9 da manhã. Esse aqui quase no início do evento, tá? A gente tem aqui o cavalo em 300 HPA quase neutro. A gente tem a forte de influência mais ou menos aqui assim na vanguarda dele. A gente tem um jato bem expressivo até, passando aqui sobre justamente a alta bacia da Prata. Agora nesse caso, né, a gente sabe que eventualmente o maior levantamento vai estar colocado mais ou menos aqui assim. Tem maior divergência e ascensão quase geostrófica, né, por teoria quase geostrófica. Tem uma crista pequenininha aqui, né, de onda curta no sudeste do Brasil, no sul do Brasil, mas ela vai se afastar rapidamente em direção ao oceano. A gente vê então que, enfim, foco de focalização de levantamento está sendo colocado justamente aqui sobre o sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, né, que é praticamente o sudeste da América do Sul inteiro. Agora vai ser um pouco mais lento. Não sei porque não deletou, mas enfim, a gente tem esse cavalo, ele passou, só que a amplitude dele começa meio que a diminuir um pouco, apesar que
a gente percebe que tem um jato bem intenso aqui, né? Contornando ele, né? Esse máximo do jato que está vindo aqui do Pacífico Oriental. E novamente a gente tem aqui o nosso, vou pegar o modelinho aqui. O cavalo está colocado mais ou menos aqui assim, um cavalo quase neutro. A gente tem mais levantamento colocado sobre essa porção aqui que ficaria sobre a região aqui do tríplice fronteira Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. E tem um pouco mais de influência também colocada mais ao norte. E a nossa crista de onda curta está mais ou menos aqui assim. Tem bastante divergência, né, justamente na saída do máximo do jato, do escoamento. A gente vai para 18 UTC, esse cavalo está mais de onda aberta, né, porque ele meio que deu uma esticada aqui, né, na horizontal, mas a amplitude dele está quase, não mudou muita coisa, talvez ele diminuiu um pouquinho, mas uma coisa que é muito interessante é esse intenso máximo que está vindo aqui assim, contornando a base desse cavalo. E ele está entrando justamente aqui na Alta Bacia da Prata. Uma dinâmica de jato bem intensa, mesmo para a época do ano. Não é um cavalo de onda longa, é um cavalo de onda curta, mas a dinâmica do jato é bem expressiva. Né? E a gente tem uma certa influência justamente aqui sobre o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até aqui na Argentina. O interessante é que a região, a gente fazer aqui os quadrantezinhos, é que essa região aqui do Paraná e Santa Catarina está colocada bem no. Perdão. Está colocada bem na região que teria um pouco mais de movimento descendente, né, no ramo geostrófico da circulação. Contudo, a gente tem uma difluência ainda acontecendo ali. Analisar aqui os contornos vermelhos, a gente vê que tem difluência dos ventos, né, acontecendo. Então isso meio que se contrapõe, né, um levantamento fraco, a gente chama de se contrapõe essa divergência, essa subsidência em larga escala. A gente vai tentar... droga. Só um momento. Às 21 UTC, que é no pico da atividade que os tornados estão acontecendo no Paraná, a gente tem que esse clavado, a amplitude dele diminuir um pouco. Mas, novamente, é expressivo esse máximo do escoamento que está situado aqui sobre o sudeste da América do Sul. Então, o cavado ali, ele diminuiu um pouco de amplitude, mas ele meio que abriu, quer dizer, com uma onda mais aberta. E a gente vê que tem a difluência dos ventos acontecendo mesmo nesse quadrante, mas não tão favorável desse máximo aqui no flanco norte. Então, eventualmente, a gente tem o que? A gente tem, né, mais levantamento acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma ciclogênese acontecendo, mas ainda assim existe levantamento suficiente em larga escala sobre a região aqui mais ao norte para poder sustentar convecção profunda. A gente vai voltar agora para 500 HPA, vamos fazer a mesma análise, começando a 00. A gente vê esse cavalo aqui sobre o Chile, está tentando atravessar, a gente tem um belo do máximo aqui, contornando ele. Então tá aqui o cavalo, bom escoamento, a gente tem uma crista estendendo-se aqui sobre a Argentina, né? Na verdade, toda a Bacia da Prata, né? E a gente vai ver a evolução nesse cavalo, o que vai acontecer com ele. E ele começa a atravessar os Andes, ele pela 6 UTC. A inclinação é positiva nesse caso. A gente vê que tem um máximo do jato bem intenso, passando por aqui, tanto na base dele como na vanguarda dele, e até mesmo na crista que tem aqui de onda curta. E a gente consegue perceber que tem um escoamento bem intenso na vanguarda dele passando. A gente vê aqui que tem regiões aqui com escoamento de 60 nós até 70 nós. E não é tão comum para a época do ano estar acontecendo, mas não é raro. Antes que comece a teoria da conspiração. Tem essa crista fraquinha, né? A gente tem uma advecção de vorticidade ciclônica, né? Que é vorticidade relativa negativa aqui, que são esses contornos vermelhozinhos aqui, em meio a umas ondinhas curtinhas e meio escoamento, que não é incomum. E também de ar frio em altitude, que são os contornos tracejados aqui. Então, a gente tem nessa sobreposição nas camadas, né, essa comunicação entre elas, e a gente vai ver como que as peças se encaixam para resultar no que acabou acontecendo. As 12 UTC a gente vê que o cavalo atravessa, a inclinação dele é ligeiramente positiva, mas não muito. E a gente vê esse máximo do jato, né, aqui estendendo-se, né, aqui sobre o sudeste da América do Sul. Até no meio dessa crista de onda curta aqui,
e a gente tem um escoamento já superando, né, os 80, 90 nós em 500 HPA, o que é bem intenso. A gente tem esses contornos vermelhos que indicam, né, que tem vorticidade ciclônica sendo advectada aqui em direção à, né, Alta Bacia da Prata, e eventualmente a gente vê que isso vai acabar induzindo, né, mais levantamento e eventualmente, né, aprofundamento do mar de baixa pressão em superfície. E claro, advecção quente e tudo mais, que a gente vai analisar nas próximas figuras. Esse cavalo está passando, ele não tá, ele começa normalmente a abrir um pouco a amplitude, abrir um pouco na configuração dele, a amplitude diminui um pouco, mas novamente a gente tem que ter um forte escoamento aqui associado ao esse jato de altos níveis, né, 500 HPA. E a gente tem que estar mais ou menos assim colocado, e a gente tem muita advecção de vorticidade ciclônica acontecendo, né, e meio deve ter algumas ondinhas curtas passando no meio, mesmo que tenha aquela crista que começa a perder força também, porque a gente tem advecção de vorticidade ciclônica e não anticiclônica acontecendo na vanguarda do cavalo. E a gente começa a ver, né, que claro, começa né, a intensificar. E a gente vê que nas 18 TC, tinha olhado 15 TC, as 18 TC o cavalo continua seguindo aqui pela Argentina. Ele é um cavalo positivo em 500 HPA. Cavalos positivos não costumam ser tão prolíficos em dizer assim, de ter um sistema tão rápido com tantos tornados num dia. Mas, nesse caso, a gente vê que o jato ele é muito, muito intenso. O jato, né, que estava associado com o sistema em si, o escoamento intenso, a gente tem essa advecção de velocidade ciclônica, né, sendo jogada, e também de ar frio em altitude, acabou contribuindo bastante para a gente ter um ambiente mais, vamos dizer assim, volátil. Mesmo na sinótica, assim falando, a gente tem, né, toda essa bolsão aqui de reforçante na larga escala sendo transportado sobre ali o sul do Brasil também, parte da Argentina e do Paraguai. Isso era às 18 TC, e o cavalo segue passando como um cavalo de inclinação positiva, mas a gente tem esse intenso jato aqui passando justamente ao longo da vanguarda dele. Então a gente tem, né, forte advecção de vorticidade, diferencial e ascensão em larga escala sendo, né, sustentada com essa dinâmica. E a gente passa agora para 700 HPA, que é uma parte mais baixa da atmosfera, dá mais ou menos uns 3 km acima da atmosfera, enquanto que 500 HPA dá uns 6, e 300 HPA dá uns 12 km. A gente vai para a parte mais baixa, porque as peças do quebra-cabeça se encaixam. A gente vê aqui que tem, né, certo, nosso cavado aqui nos Andes, a gente, né, oeste dos Andes, no Chile, mais ou menos aqui assim, e a gente tem uma baixa de sotavento. A gente chama de baixo sotavento porque justamente a gente tem o cavalo meio que passando por aqui assim, ele acaba meio que tendo um estiramento da vorticidade, né, absoluta, quando tem um estiramento no catavento. Catavento? É, na retaguarda, vamos dizer assim, da cordilheira de montanha, a gente tem que aumenta, né, a subsidência. Então a gente tem geração de velocidade anticiclônica, enfim, não favorece o levantamento, enquanto que ao sotavento a gente tem o estiramento, a gente favorece o levantamento. E a gente começa a ver que com aquele cavalo aproximando aqui o Chile, né, a gente vem aqui 300 HPA e 500 HPA, a gente tem um forte escoamento de norte que está vindo aqui do interior do Brasil e da Amazônia, e que está transportando, né, ar úmido, né, aqui em contorno verde é a umidade relativa desse ar, nesse nível de 700 HPA. A gente tem uma massa de ar úmido e quente, né, tem essas isolinhas aqui que são tracejadas, são, né, de temperatura, então a gente vê que o vento está cruzando essas isolinhas tracejadas, então é advecção quente, que o vento está meio que empurrando, né. Se o vento for paralelo, a gente tem um escoamento puramente geostrófico, mas, né, no caso, as linhas de geopotencial, perdão. Mas se a gente tem um cruzamento com a linha de temperatura, a gente também tem advecção acontecendo. Então, a gente consegue ver a advecção quente, né, jogando o ar quente e úmido vindo aqui do interior do Brasil, até não tem tanta umidade aqui sobre o norte do Paraguai, mas eventualmente vai haver uma mudança nisso. A gente passa para as 6 UTC, o cavalo está passando, a gente vê essa baixa, começa aqui sobre o norte da Argentina, está se aprofundando. A altura do geopotencial continua a cair por causa de advecção quente, a gente aumenta, tem ar mais quente, a densidade diminui, então a espessura entre duas camadas adjacentes vamos dizer assim, de pressão, ou, né, começa a cair. E nesse caso a gente começa a ter, claro que, né, começa a cair a pressão, a gente tem movimento ascendente. Então a gente vê que tem a advecção quente e está resultando também no movimento ascendente,
justamente aqui mais na região da vanguarda do cavado, que estaria mais ou menos aqui assim, cruzando os Andes. A gente tem essa forte convecção quente jogando esse ar quente úmido ainda aqui sobre a região da Bacia da Prata. E isso, né, já no período da manhã. Né? No caso, a gente vê que tem uma ampla ciclogênia acontecendo aqui na região aqui do Mar da Prata, né, da Baixa Bacia da Prata, na verdade. Que a gente vê que tem essa região aqui de baixa pressão, que ela começa a ficar mais aberta, meio que acompanhando a abertura do sistema em altitude. E a gente começa a ver que justamente tem essa advecção forte que a gente continua aqui até as 12 UTC. A gente tem esse jato sendo sustentado. E a gente tem essa quase que advecção ininterrupta de ar quente acontecendo em direção aqui à alta bacia da Prata. Né? Então, isso indica que o sistema ainda tá amadurecendo, continua a se intensificar e eventualmente se deve, né, causar problemas, né, dado que todos os ingredientes estão se combinando. A gente vê aqui para as 15 ATC, essa área de baixa pressão está mais ou menos colocada sobre o Uruguai e, né, o caráter, né, de escoamento, né, de norte e noroeste, né, jogando esse ar quente ainda e úmido em direção aqui à região, né, do Paraguai, nordeste da Argentina e o sul do Brasil. Né, o ciclone, não, ciclone não, de baixa pressão por enquanto, mas depois a gente vai ver que é um ciclone, vai continuar se aprofundando, né, conforme o levantamento continua a ganhar força e eventualmente a gente avança aqui para as 18 UTC, a gente vê que a baixa está, né, fechada aqui sobre mais ou menos Uruguai, sul do Rio Grande do Sul e 18 UTC são 3 da tarde, hora local. A gente continua vendo que tem um forte escoamento acontecendo aqui justamente durante o período diurno, né? Sobre a região aqui que deu, né, ocorrer os tornados. A gente tem forte cisalhamento e também forte advecção quente. Então a gente tem levantamento sendo concentrado e também provavelmente instabilidade termodinâmica e também o potencial para rotação das tempestades. Se a gente tem cisalhamento do vento, a tendência é que elas tenham maior facilidade em girarem, dado que o modo convectivo seja favorável. 20 UTC, a gente vê que esse cavalo, né, o cavalo não, essa baixa pressão, está ainda aqui na Argentina, no Uruguai, passando pelo sul do Rio Grande do Sul, e a gente vê aqui que ainda sustenta nessa forte advecção quente com esses ventos de noroeste. Então a gente viu que o jato de baixos níveis aqui que estava situado nesse evento, ele praticamente se sustentou todo o período, principalmente o período diurno, que é quando a gente começa a ter meio que um enfraquecimento, né, do gradiente de temperatura, e a gente começa a ter um certo enfraquecimento do jato, porque também o contraste de temperatura não é muito alto. Mas nesse caso, a componente dinâmica foi muito mais intensa e a gente, né, acabou aprofundando muito o sistema ali no Uruguai e Rio Grande do Sul, o que acabou ocasionando justamente, né, a forte advecção quente e esse forte escoamento, né, de norte e noroeste em direção ao sul do Brasil, que, né, contribuiu para a gente ter esse ambiente altamente volátil. Eu vou para 850 HPA, que é a camada, vamos dizer assim, 1 km, né, acima da superfície. Aqui a gente está vendo o ponto de orvalho, que essa parte aqui é a parte, né, que está sombreada. O ponto de orvalho é proporcional também à concentração de vapor da água. Normalmente, quanto mais alto ele for e próximo da temperatura ambiente, mais quente, mais úmida é a atmosfera. E o ponto de orvalho tem um papel fundamental, né, na presença de energia termodinâmica, né, para gerar convecção, especialmente nessa camada mais baixa. A gente vai ver que novamente que a gente tem aqui essa ciclogênese de solta-vento acontecendo aqui, tem um cavado, né, se estendendo aqui ao longo da Cordilheira dos Andes. Isso é uma coisa que é bem comum de se observar, principalmente aqui nos Estados Unidos, aqui nas planícies, perto ali das montanhas rochosas, porque a gente tem justamente essa diferença, de orografia, e a gente tem sistemas que começam a se aproximar do sudeste, ali no deserto do sudeste americano, e esses sistemas começam a gerar meio que uma resposta justamente na parte mais baixa do terreno, que é aqui sobre as planícies, e a gente começa a ter queda de pressão e começa a ter essa advecção de ar quente úmido do Golfo do México, que acaba adentrando o continente, que eventualmente acaba acarretando, né, nesses eventos severos que a gente costuma observar aqui na primavera, por exemplo. De qualquer modo, a gente vê também, né, que tem aqui o jato de baixos níveis jogando, né, o ar quente e úmido, né, a gente tem a advecção quente acontecendo, que a temperatura, no caso, são essas linhas vermelhas. A gente vê que as barbelas aqui estão cruzando as linhas vermelhas, no caso. E a gente tem uma ar muito úmida aqui sobre o Paraguai, que também começa a ser advectada em direção a áreas, latitudes mais baixas. Né.
vai passar aqui pela 6 UTC, a gente vê justamente isso, a gente vê que esse cavado ele começa a se, né, se aprofundar, a queda de altura já potencial se intensifica, a gente tem aqui justamente essa área de baixa pressão, ao solta-vento, e a gente também começa a observar justamente a configuração que a gente poderia chamar de uma frente quente que estaria avançando mais ou menos aqui sobre a alta bacia da Prata, né? Começa a ver esse intenso escoamento aqui de norte, forte advecção quente acontecendo, já acesa, né, às 6 UTC, que seriam as 3 da manhã no caso. A gente continua vendo que, no caso, a gente teve a separação, né, a segregação da baixa, que mais ou menos estava aqui ao solta-vento, que tem essa região aqui de baixa pressão, mas a gente também observa que tem uma outra área de baixa pressão que está justamente organizando-se aqui sobre o nordeste da Argentina. E a gente consegue ver justamente, né, no caso aqui, que a gente teria essa frente quente meio que estacionária, ela estaria mais ou menos aqui assim, mas até acho que vamos dar uma melhorada nisso aqui, então estaria mais ou menos assim, descendo aqui em direção ao noroeste do Rio Grande do Sul, no caso, e muito ar quente e úmido sendo transportado em direção à região onde a gente teve, né, os tornados acontecendo. A gente avança mais um pouquinho, 15 ATC, meio-dia mais ou menos. Baixa pressão continua a se aprofundar. A gente vê aqui mais ou menos abaixo. A gente tem justamente nessa frente quente ela avançando aqui pelo Rio Grande do Sul. E adentrando aqui também por Santa Catarina, no leste de Santa Catarina. A gente começa provavelmente tem uma frente fria se organizando aqui sobre o norte da Argentina. E a gente tem nessa baixa pressão formando-se aqui sobre a alta bacia da Prata. E justamente a gente ainda tem, né, esse intenso escoamento aqui, 850 HPA com ventos de até 40 nós, não é bem anômalo para, né, ser observado, por exemplo, em novembro. Quer dizer que tem um belo sistema dinâmico se organizando, no caso. 18 TC à tarde, a gente vê justamente que na área de baixa pressão, em 850 HPA, está colocado aqui sobre o Rio Grande do Sul. A gente vê que essa frente fria está mais ou menos estacionada aqui sobre o norte da Argentina, subiu um pouco, mas não muito. E a gente vê que tem a frente quente colocada mais ou menos aqui assim. É um sistema de onda bem aberto, né? Padrão bem aberto. Uma coisa que é interessante é notar que existe um corredor gigantesco de advecção quente e de ar úmido, né, no meio desse ciclone aqui. Está em aberto praticamente. Aqui a gente vê que é praticamente toda essa área aqui, ó, é um corredor aqui de potencial para ter tempestades intensas. Raramente você vai conseguir ver um ambiente bem assim, porque normalmente quando o ciclone extratropical se forma no Brasil, ele se forma aqui na costa. Aí tem a frente fria estendendo-se aqui para o interior e uma área um pouco mais estreita de advecção, né, de regime de advecção quente acontecendo. Nesse caso não foi isso que aconteceu, foi um pouco mais, né, não foi tão necessário, não era o padrão, vamos dizer assim. E, então, quando você tem um ambiente assim extenso, né, com advecção quente, levantamento, cisalhamento, enfim, isso serve de lição para próximos sistemas que vierem por aí. E a gente vê que no caso, né, lá pelas 9h21 UTC, aprofundou ainda mais a baixa pressão ali sobre o Rio Grande do Sul. Novamente, frente fria não avançou tão rápido, ela avançou mais para leste do que para norte. Mas, enfim, é um desenho facão aqui de 150 HPA. Até deveria ter pego mais ou menos aqui onde as barbelas viram, né? Até peço perdão que no desenho anterior também não tenho. Talvez não prestei muita atenção nisso, mas ela tá meio úmida aqui ainda, na verdade, por isso que é um pouco estranho. Porque o maior gradiente de temperatura tá aqui, mas o vento tá mais ou menos aqui assim. Enfim, deixa eu tentar redesenhar isso aqui. A baixa pressão tá aqui. Frente quente tá fazendo mais ou menos isso aqui. Perdão, mais ou menos isso aqui. Então é isso, se aprofundou, continua esse escoamento intenso, apesar que o jato de Washington perdeu um pouco de força, mas ainda assim a gente tem aqui esse escoamento de 40 nós colocados sobre a região aqui sul do Brasil.
E não, principalmente aqui a gente tem um ponto de orvalho aqui em 150 kPa chegando aos 20 graus Celsius, o que é muita umidade sendo transportada. Eu vou olhar aqui em superfície agora, começa novamente pela 00 TC. A gente vê que a gente tem aqui a ciclogenia de soltamento acontecendo aqui sobre a Argentina, né? Tem uma baixa pressão aqui também no noroeste da Argentina. É mais ou menos aqui assim, tem um processo de ciclogenia de soltamento acontecendo. Ar bem quente já, né, aqui no norte do Paraguai, né, pelos 25 graus Celsius. Isso aqui é a reanálise do área 5, né? E a gente vê que essa baixa pressão ela vai se estendendo. A pressão continua caindo nas próximas horas. Baixa pressão aqui, tem um cavado estendendo-se aqui até o sul do Brasil. E eventualmente a gente começa a ter organização no ciclone em superfície. Opa. Aí. A gente começa a ter organização no ciclone em superfície, né? Tá mais ou menos aqui assim, tem mais uma baixa pressão mais ou menos colocada aqui no norte da Argentina, no Paraguai, na verdade. A gente tem um cavamento acontecendo, na verdade é um processo de ciclogênese, né, acontecendo, então esse cavado eventualmente vai acabar virando a nossa frente quente. Então a gente pega aqui mais ou menos aqui assim, a gente tem a frente fria se organizando, opa, não era a cor certa, se organizando aqui no norte da Argentina e a nossa frente quente mais ou menos aqui assim. Ar muito quente assim, já presente sobre a região, e a gente volta aqui e avança para as próximas 15 UTC. Tem alongamento, né, dessa baixa pressão. Na verdade já não aparece tão bem aqui, né, mas enfim. Tem aqui o frente quente. E a gente tem uma frente fria sobre a Argentina. E tem todo esse regime de advecção, essa região aqui de advecção quente acontecendo sobre, né, o Paraguai, a nordeste da Argentina e o sul do Brasil. 18 TC, a gente tem novamente nesse estiramento dessa área de baixa pressão em superfície. A gente tem aqui a nossa frente quente, superfície. E a gente tem a nossa eventual frente fria, que não avançou muito aqui sobre o Paraguai. E vamos avançar aqui para as 18 TC. A gente tem de novo nossa área de baixa pressão aqui sobre o noroeste do Rio Grande do Sul. Frente quente estendendo-se. Essa frente quente também não ficou muito boa. Estendendo-se aqui sobre o território gaúcho. E a nossa frente fria quase estacionária. Mais ou menos aqui no Paraguai. Na verdade, uma coisa que é interessante observar é que tem um pouco de ar quente aqui. O que soa estranho, porque é para ser uma frente fria, mas lembre-se de que tem ar que está descendo aqui a montanha. Quando o ar desce a montanha, ele sofre compressão adiabática e ele acaba aquecendo, tá? Então, por isso que parece estranho isso. Mas é um ar modificado, vamos dizer assim. Caso alguém ache estranho. Esse é o processo físico que explica isso. E a gente vê aqui, no caso, né, a ar de baixa pressão e o ciclone estão aqui colocados sobre o norte do Rio Grande do Sul, bem mais concentrados. Opa, era a cor errada. A nossa frente quente mais ou menos aqui assim. E a frente fria começa a subir um pouco. Aqui pelo Paraguai. E aí, essa configuração de superfície. Agora vamos analisar um pouco só aqui a parte do ponto de orvalho. Que agora em superfície também, que nem é 150 HPa, mas olhando a camada mais baixa. Vamos pegar aqui e observar que justamente a gente tem um bolsão de umidade, né, colocado aqui sobre o norte do Paraguai, conforme a gente tem a ciclogênese de soltamento acontecendo. E a gente avança aqui, continua esse bolsão de umidade colocado aqui sobre a alta bacia da Prata. A gente vê que ele começa a se estender em direção ao sul do Brasil e
também no oeste da Argentina, conforme a baixa pressão aqui começa a se aprofundar. A gente tem ponto de hora chegando, passando dos 20 graus Celsius, né? Bem úmido para a época do ano. E continua se estendendo em direção aqui ao noroeste da Argentina, e o sul do Brasil. E a gente vai avançando ali pelas 18 TC, já se estende até aqui mais parte do norte do Rio Grande do Sul e quase toda aqui na região aqui sul brasileira. Eventualmente, ponto de orvalho com ar quente, né? Umidade com ar quente gera energia convectiva disponível para a gente ter tempo severo. Agora, vou fazer uma parte que é um pouco mais interessante. Talvez, além de... É legal olhar um modelo, tipo como a reanálise, que te dá uma noção de mais ou menos como é que eram as condições atmosféricas, mas a reanálise não é perfeita, porque é um modelo atmosférico que reassimila as observações e não costuma ser muito preciso. Eu fiz um pequeno dever de casa, que foi pegar os dados de satélite GOES e utilizar também observações em superfície, que é uma coisa que no Brasil eu acho que para a parte de tempo severo não é muito feita. Aqui nos Estados Unidos, quando se fazia previsão de tempo severo, se começou fazendo assim. E, tanto que hoje em dia, aqui quando a gente faz a previsão para caçar e tal, a gente ainda utiliza isso bastante, porque os modelos não são perfeitos. Então, o que eu vou mostrar aqui são as observações, né, de satélite e também de estações de superfície, usando dados do INMET e METAR, de aeroportos, né, regionais e internacionais. E a gente vai tentar analisar aqui mais ou menos o que está acontecendo com a parte, né, de perfil de temperatura e, né, umidade e também de vento. Uma coisa que a gente observa é que, olhando as barbelas na observação das 06 UTC, a gente tem aqui esse escoamento mais ou menos de nordeste acontecendo aqui em direção ao noroeste da Argentina. A gente tem convecção profunda já acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e também na parte norte da Argentina. Justamente que a gente tem o aprofundamento da baixa pressão que está aqui perto da Cordilheira dos Andes. Então a gente tem a advecção quente acontecendo, né? E no caso a gente tem convecção já acontecendo de forma elevada aqui sobre o Rio Grande do Sul, norte da Argentina e o Uruguai. Os pontos de orvalho estão em torno dos 18, não, perdão, aqui tem os 18, 19 graus Celsius. Aqui está um ponto de orvalho um pouco mais alto, que se estende mais ou menos nessa região aqui. Então, a pluma de ar úmido que a gente viu lá no... Opa, não era para ser essa cor. A pluma de ar úmido que a gente viu, ar quente úmido que a gente viu lá na observação da reanálise está mais ou menos colocada por ali. A gente vai avançar aqui algumas horas novamente. A gente chega aqui já durante o período diurno, são 9 da manhã. A gente observa que a gente tem escoamento de norte praticamente aqui sobre o norte do Paraguai, Mato Grosso do Sul também, nordeste aqui sobre o Paraná. E a gente tem esse escoamento de oeste praticamente aqui em direção mais ou menos a esse setor aqui, que deve ser a nossa baixa pressão colocada mais ou menos por aqui. Então a gente já tem também desenvolvimento de convecção profunda justamente aqui sobre o Paraguai, tem essas células discretas, né? Primeiro que a gente tem essa convecção mais elevada, quase estratiforme acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, ao longo da frente quente, levantamento isentrópico, que tem o ar quente subindo sobre o ar frio que está aqui situado sobre o Rio Grande do Sul já. E, eventualmente, a gente tem células discretas acontecendo, que nessa aqui no sul do Paraguai, e também essa daqui no sudeste do Paraguai. Duas são no sul do Paraguai, na verdade, mas essa aqui está um pouco mais próxima, mais a leste, mais a oeste do que essa aqui em relação. Só que essa célula aqui já parece mais intensa. Ela está bem perto da área de baixa pressão em superfície. A gente consegue ver que justamente aqui na análise de superfície a gente tem 20 graus Celsius aqui sob Encarnação, e aqui mais ou menos em resistência está 21 e 16 temperatura e ponto de orvalho, enquanto que o ar mais quente está justamente colocado aqui ao norte. Então provavelmente essa convecção aqui está bem ao longo da fronteira de massa de ar, provavelmente da frente quente, e ela deve estar ocorrendo de forma elevada ainda, não tem desestabilização superficial. A gente avança para 15 UTC. Vamos analisar aqui novamente. A gente tem toda essa advecção quente. A gente consegue ver até umas pequenas bandas que a gente vê tipo de confluência, né, de ventos. A gente chama isso de confluence bands, ou banda de confluência mesmo. Que são meio que regiões de fraca convergência no escoamento horizontal que acontece. E acaba girando meio que essas trilhazinhas de nuvens que estão sendo observadas aqui. Tem uma aqui, por exemplo. Tem uma outra aqui. Tem outra aqui.
E isso vai ter um papel fundamental, porque essas coisinhas pequenininhas costumam favorecer o disparo, né, de tempestades, que ela gera uma convergência fraca, mas se a termodinâmica for favorável, a gente tem o desenvolvimento de tempestades. E a gente vê, né, dá para ver que essas cloud streets, né, estão aqui vindo do Amazônia até por causa do jato de baixos níveis. E a gente vê forte advecção quente, né, por conta disso também. E a gente consegue observar, né, justamente que tem, né, um escoamento de norte vindo aqui com tudo, nordeste também aqui. Aí dá um giro bem ciclônico aqui, porque justamente a baixa pressão está mais ou menos aqui assim, sobre o nordeste da Argentina. Eu só vou ter que pegar e apagar, porque senão vai ser difícil de enxergar essas tempestades, né? A gente já tem essas tempestades que estavam lá no Paraguai, adentrando aqui o nordeste da Argentina. E a gente começa a ter, observar que a gente tem novas células desenvolvendo-se aqui justamente perto ali da frente fria, ali no sul do Paraguai. E se a gente for analisar aqui, a temperatura está 28 e 25, né? Dá para ver que a frente fria está mais ou menos aqui assim. E aqui tem 28 e 25 ali perto de... Ah, não sei onde é que é, no sul do Paraguai ali. E a gente tem justamente ar mais instável chegando, até porque tu vê o tanto de insolação que tem aqui, né? Tá o ar, né, tempo aberto, vai esquentar bem rápido, além de ter advecção quente. Provavelmente essas células aqui já devem ter instabilidade perto da superfície, enquanto que essas aqui continuam provocando chuva e granizo ali pelo Rio Grande do Sul e Argentina. E é isso, a gente tem né, a temperatura chegando aqui já aos 28 graus Celsius em Foz do Iguaçu, 31, né, aqui perto na Cidade del Leste, né, ponto de orvalho de 20 e 21. Aqui no sul do MS está 30, 22, 32, 21, então ar bem quente. Aqui no oeste do Paraná está 26, 17, 28, 19, ainda não está tão quente e úmido, mas a tendência é de que eventualmente com essa chuva que está aqui sobre o Rio Grande do Sul, essa nebulosidade se desloque em direção ao oceano, né, com né, a evolução do sistema e tenha mais desestabilização aqui ao longo do dia. Que é realmente o que vai acabar acontecendo, a gente já sabe o que acabou ocorrendo, né, então isso torna as coisas um pouco mais fáceis. A gente vê que justamente as 16... Opa, esse aqui era 16, não queria que fosse 16. No 16 é interessante por quê? Porque essa aqui é a tempestade de Santa Rosa de Lima. Foi aquele primeiro tornado que a gente viu lá no vídeo lá do agricultor lá gravando, né? Acho que nem se tocou o que estava acontecendo. E a gente tem essa célula aqui, né? E eventualmente essa aqui, na verdade tinha duas células aqui, né? Tem outras atrás aqui também desenvolvendo ao longo da frente fria. Mas essa aqui é a tempestade principal, que acabou, né, produzindo aquele tornado lá no meio do nada, felizmente, no Paraguai. E a gente consegue ver justamente que a gente vê que, né, o padrão de escoamento em superfície aqui já no Paraná está virando, né, já estou indo mais de norte em vez de nordeste. E aqui no Mato Grosso do Sul e Paraguai já completamente de noroeste e norte. A gente tem novamente aqui o giro ciclônico e provavelmente a baixa pressão está mais ou menos aqui assim, né, com o virar dos ventos. É uma baixa bem aberta, né? Então é bem estranho mesmo, mas é porque ela era bem aberta mesmo. Gosto também da geometria do cavalo em altitude. A gente vê aqui que em Foz do Iguaçu tá 29,20, aqui em Cidade Leste 31,20, aqui em Assunção tá 36, nossa, um inferno. 36, 23, aqui ó, Oeste do Paraná, 29,19, 20, e assim vai. Então aqui tá cozinhando. No Mato Grosso do Sul também. E eventualmente dá pra ver que tá limpando aqui em Misiones, né? Essa nebulosidade que está meio que cobrindo aqui o oeste de Santa Catarina também começa a ir embora, né? Então vai ter um tempo de esquentar, até porque a temperatura não está tão elevada aqui, né? Tudo 23 graus, mas sem muito umidade, né? Ponto de orvalho elevado, por causa também da precipitação que está acontecendo. Uma coisa que eu vou novamente salientar é essas linhazinhas que se formam aqui, que são, a gente chama de banda de confluência, né? Põe umas linhazinhas aqui nas nuvens, justamente por causa da confluência dos ventos, né, em níveis mais baixos. A gente vai avançar para as 17 UTC, a gente consegue observar aqui que tem justamente aquela tempestade que estava lá em Santa Rosa de Lima aqui, bem intensa, e também explodiu uma outra aqui no nordeste da Argentina, em Misiones. E essa eventualmente vai adentrar ao Rio Grande do Sul.
A gente começa a observar também que tem bastante nuvens cúmulos, né, bem agitadas aqui, né, ao longo do setor quente, pegando o Paraguai, sul do MS. E a gente vê que tem abril aqui no oeste de Santa Catarina, né. Então, é sinal que vai esquentar, além da né, através da advecção quente, vai esquentar também por conta da insolação. Tem até umas células aqui meio que começando a explodir aqui no MS, mas novamente, né, forte advecção quente acontecendo, o vento virou, e a insolação está pegando, a baixa pressão deve estar mais ou menos aqui assim, a frente fria deve estar mais ou menos aqui assim, e a frente quente deve estar mais ou menos aqui assim. Então já sabe mais ou menos o que está se desenhando, né? Rápida desestabilização, levantamento, convecção acontecendo. Receita para dar problema: 18TC, 3 da tarde. Algumas células discretas aqui no MS, não tão perigosas quanto essas que estão vindo aqui do Paraguai, Argentina, que estão entrando no sul do Brasil. A gente tem aqui, né, um aglomerado de células convectivas intensas, né, que são ponto de temperatura de topo mais baixo, né, que são nuvens mais altas, então são mais frias. E a gente vê vários núcleozinhos pequenos aqui, né. E eventualmente isso aqui são tudo supercélulas que estão aqui adentrando o território brasileiro, no caso. E a gente consegue ver justamente, né, até que a baixa pressão está colocada mais ou menos aqui assim. A frente fria está mais ou menos aqui assim. E assim vai. A gente vê justamente que tem umas salas tentando se desenvolver aqui também na dianteira, né, dessas tempestades. Justamente porque a gente tem uma confluência dos ventos acontecendo. Acho que está um pouco bagunçado aqui os plots das estações. Mas enfim, outra coisa que é interessante é que está fazendo 20 nós de velocidade do vento ali no oeste do Paraná. E 20 nós é praticamente 10 metros por segundo, dá uns... Tem umas rajadas, deve ter ventos passando ali dos 20 a 30 km por hora em superfície, mesmo sem tempestade. Então tu tem um belo de um jato de baixos níveis e tu imagina só o cisalhamento que está colocado por ali. E é isso, né? A gente vê que essas tempestades estão entrando aqui em Santa Catarina. E eventualmente, né, com toda essa configuração, a gente tem que começa a explodir mais tempestades, né, com o aprofundamento do sistema de baixa pressão no norte do Rio Grande do Sul. Segue essa advecção quente forte, está um pouco mais ao fim do dia já, são 19 UTC agora, tem esse monte de célula discreta aqui. Tem uma supercélula de baixa precipitação aqui em Francisco Alves, que é um amigo meu que caça tempestades, que mora lá e pegou uma supercélula de baixa precipitação, até acho que foi essa que é a supercélula dele. O Michael Zanato estava por aqui também, acho que ele estava tentando ver uma supercélula que está vindo aqui do Paraguai, enquanto que estava aqui em Marechal Cândido Rondon. E, eventualmente, a gente tem também todo esse montoado aqui de tempestades vindos aqui do Paraguai e adentrando até aqui o sul do Brasil, que são essas que causaram os tornados ali no norte da Argentina. Mais tarde, eventualmente, até acho que essa aqui é a tempestade de Dionísio Cerqueira, e essa aqui, eventualmente, a tempestade de Rio Bonito, Iguaçu e Guarapuava. A gente vê que nesse estágio tinha aqui um ar quente, mesmo com nebulosidade, né? Tinha 29 e 20 aqui em Quedas do Iguaçu, 29 e 19 aqui, acho que é Cascavel. 29 e 18, ar quente, úmido, colocado sobre todo esse setor quente aqui, né? Até aqui na região de Pato Branco estava 24 e 17, que é um pouco mais frio, mas ainda com alta concentração de umidade, então suficiente para ter instabilidade em superfície. A gente vê bem que o vento aqui está praticamente de norte, né? Enquanto que o vento em níveis mais altos está mais ou menos assim, então imagina só como é que vai estar curvado o autógrafo. Eventualmente, né, a gente sabe que tudo que aconteceu por ali. Avançando aqui às 20 UTC, tempestade de Rio Bonito do Iguaçu já está atingindo aqui Quedas do Iguaçu, mais ou menos. E a gente vê justamente que tem essas tempestades aqui ao longo da frente fria. Enquanto que essas tempestades mais discretas aqui estão acontecendo no sul do Paraná. Eventualmente que a gente sabe que vai acontecer os tornados que passaram pela região aqui, né? E tava 24, 26, 20 graus, 26 graus Celsius de temperatura e 20 de Monte Orvalho acontecendo ali no Paraná, no sul do Paraná. Escoamento de norte ainda bem intenso. E, eventualmente, a gente tem as 21 UTC. A tempestade de Rio Bonito está atingindo a cidade mais ou menos nesse horário.
E a gente sabe que essa tempestade aqui, mais ou menos, topo de nuvem bem alto. E ainda tem um ar muito quente, e na advecção quente acontecendo por aqui, então essa tempestade vai continuar indo longe, causando problemas. Eu vou pegar aqui umas sondagens que eu acabei gerando, observacionais e do reanálise, para tentar finalizar. A gente tem aqui uma sondagem de Campo Grande, a 00TC. A gente tinha um pouco de instabilidade aqui sobre Campo Grande e a gente tinha um pouco de cisalhamento, não era tanto, mas tinha um ar bem mais úmido, já concentrado aqui sobre a região. Era bem profundo essa camada úmida, se estendia até 3 km de altura, e a gente sabe que esse ar vai ser advectado até a região, né, ali do oeste do Paraná. A gente tem aqui a sondagem de Foz do Iguaçu nesse horário 00TC, estava bem seco mesmo, não tinha como ter instabilidade quase. Então a gente vai ter que ter uma mudança bem brusca do ambiente. A gente tem Campo Grande aqui, às 12TC, a gente tem a camada bem úmida de umidade, um pouco mais de instabilidade. Tem uma ML fraca mais ou menos aqui, 4 km, nesse setor aqui. E a gente vê que tem a advecção quente com força, que é o ar quente sendo transportado em direção a sul do Brasil. A gente olha Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu estava bem seco, ficou bem úmido rápido aqui. E vai até 4 km de profundidade. Tem uma IML bem fraca aqui, mas bem fraca mesmo. Tem um pouco de instabilidade elevada já, mas a advecção quente é ridícula. A curvatura que tem aqui na odógrafa é de quebrar o cara no meio. Tem um cisalhamento efetivo bem alto também. De 6 km está quase 60 nós no caso. A atmosfera já estava mostrando sinais que não estava para brincadeira. A gente tem aqui a sondagem de Londrina, as 12TC, ainda está mais seco aqui, que já tinha observado antes, né, até nas observações, nós tem a advecção quente começando por aqui. Infelizmente Londrina não tem sondagem 00. Aí eu peguei a sondagem de Foz do Iguaçu, a 00TC, mas daí já passou a frente fria, não tem muito o que observar. Sondagem de Curitiba, também já não, a 00TC já não tem muito o que se poder extrair disso. Seria interessante se a gente tivesse sondagens em Chapecó ou algo do tipo acontecendo, ou sondagens 18TC, por exemplo. E é isso aí, eu vou pegar aqui umas sondagens que eu escolhi, né, que eu escolhi a dedo, né, usando também o ERA 5, né, Santa Rosa de Lima, camada úmida bem profunda, o Cape era elevado, perdão, esse é o SB Cape, esse aqui é o ML Cape, 2050 joules por quilograma, quase não tinha ML5 porque estava bem úmido, e a gente tinha bastante cisalhamento, a gente não tinha tanta curvatura aqui no 0 a 500 metros, mas ainda assim a gente tinha bastante instabilidade de 0 a 1 km, e bastante cisalhamento de 0 a 3 km. Então favorecia supercélulas com certeza, e acho que com uma forcinha de outras tempestades que tinham por perto causou aquele tornado. A gente avança agora para a região aqui do nordeste da Argentina, região ali de... Aí teve aqueles tornados ali em Campo Grande, 25 de maio, São Pedro. 18TC, bastante instabilidade, a gente vê que está bem úmido de novamente, 3 km, uma camada bem úmida, que o ponto de temperatura que é vermelho e o ponto de orvalho que é verde também próximo. Estabilidade não é tão alta, 2.000 joules por quilograma, não era uma estabilidade ridícula, mas era moderada no caso. E inibição não tinha quase nenhuma, então mesmo com levantamento fraco, né, acho que foi isso que ajudou, né, levantamento fraco, né, pouca inibição, meio que fez com que não tivesse uma zona, e também tempo seco no início da manhã, mas ali nessa parte mais ao sul e ao oeste, a leste, fez com que não tivesse tanta chuva e as coisas se juntassem na hora certa para dar merda. Bem curvado o autógrafo, de 0 a 500 metros principalmente. Tem bastante cape, né, de 0 a 3 km. Então, toda a receita estava pronta para a gente ter um ambiente tornádico no caso. Peguei aqui uma sondagem Pardeirinho de Cerqueira, 2019TC. Um pouquinho mais seco em comparação às outras sondagens, mas não muito diferente. 1860 joules por quilograma de ML Cape. Não é muito alto, mas é o suficiente. Mas o cisalhamento era muito intenso. Tinha efetivo de 62 nós. Quase uma reta, assim, quase um sifão aqui
no 0,3 km de Eudógrafo. Cisalhamento muito intenso, que dava muita vorticidade, né, relativo ao escoamento e fazia com que a tempestade girasse facinho. Tem 213 metros por segundo quadrado de cidade, 0,500 metros. E claro, né, sondagem que não podia faltar, sondagem de Rio Bonito de Iguaçu. Ah não, perdão, essa aqui não chega. Perdão, mesmo horário quase. Perto do sistema de baixa pressão, bem mais curvatura, mas um pouco menos de instabilidade. Apesar do ambiente estar um pouco mais saturado. Tinha só 1000 e pouco de ml Cape. Mas é o suficiente para tu ter uma tempestade girando, especialmente se tu tem 70 nós de cisalhamento efetivo. E tinha bastante 3 Cape também, 82. Então, qualquer coisa girava fácil. E, por último, Rio Bonito de Iguaçu. Novamente, padrão sifão. Bem úmido. Cape bem intenso aqui, né? Moderado, na verdade. Dá uns 2000 graus por quilograma. E o ML Cape, o ML Sim chega no menos 33. E cisalhamento efetivo novamente 60 nós. Esse é um ambiente assim muito quase que de inverno, na verdade, acontecendo na primavera. Não é tão comum você ter algo assim, né, com tanto cisalhamento. Instabilidade é até normal tu ter mais, porque você tem mais vapor da água, o ar mais quente, né, assim, sendo distribuído, vamos dizer assim, né, no sul do Brasil. Mas tu ter um cisalhamento assim tão intenso é bem anômalo. Novamente, sem teoria da conspiração. Só porque é anômalo não quer dizer que não é impossível, tá? Já aconteceu antes. Ah, enfim, né? A gente tem aqui qualquer coisa gira, né? Tá louco. Tinha um 3K, porque é que não era tão alto, mas a gente tinha uma dinâmica muito intensa, né? E é claro que a gente tem que levar em conta que isso não é uma sondagem representativa do ambiente real, né? Porque a gente é só uma aproximação. Então, tem muitas coisas que têm que ser levadas em conta. E até tem aqui eu rodei no dia, né? Tem aqui rodando, na verdade, um da BRF que é usado na previsão lá da Prevots. Configurei. E eu coloquei aqui, né, o campo de refletividade. Dá para ver que colocava essas tempestades que estão vindo aqui da Argentina e do Paraguai com rotação, que são essas marcas, né, contornos pretos. E a gente vai avançando aqui, 18 TCs vão chegando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e eventualmente até as tempestades que passaram aqui no sul do Paraná. Não foi exatamente na localização de Rio Bonito, Iguaçu e Guarapuava, mas ainda assim o modelo fez um bom trabalho em mostrar o que estava, né, se organizando, né, na região. A previsão que a Prevotos fez lá, os meus colegas fizeram, foi excepcional. Eles colocaram o nível 4, né, que foi o nível 4 que acabou verificando que era requisito, né, sabia-se que era o risco tornático elevado, então analisando o ML Cape aqui, a gente vê que não tinha quase estabilidade de superfície aqui sobre o sul do Brasil, pela previsão, mas avançava muito rápido essa advecção quente por conta da dinâmica da tempestade. Aí por volta dos 18 TC a gente tinha esse corredor de instabilidade, né? Não era muito alto, dava os seus 1.500 joules por quilograma em média, no máximo 2.000, mas tinha muito cisalhamento. Acabou acontecendo isso, né? Muito cisalhamento, instabilidade suficiente, convecção discreto praticamente, não tinha muito levantamento, então a gente sabia que era o cenário para a gente ter, né, tornados, era óbvio na verdade, não tinha muito o que fazer. Foi um dos cenários mais óbvios que a gente já teve para fazer previsão de tornado, então até por isso a gente falou que colocou como nível 4, né? Mas dá para ver muito bem, né, que o corredor de helicidade relativa é muito alto, que é a tendência que a tempestade rotacione em níveis baixos, a grosso modo. E é isso, foi na previsão deu em cheio, infelizmente a gente teve nessa Rio Bonito Iguaçu, normalmente quando a gente tem um tornado no Brasil, ele não acaba acontecendo de atingir uma área urbana, então isso meio que releva o impacto dos tornados no sul do Brasil, mas ocasionalmente eles vão acabar acontecendo, porque não só há mudanças climáticas, as frequências estão aumentando, mas também porque a densidade populacional e as cidades estão aumentando. Então, tu aumenta a área urbana, claro que tu vai ter uma área exposta a esses riscos maior, certo? Apesar que Rio Bonito do Iguaçu não era uma cidade grande, mas imagina só, né, se, por exemplo, se tornar de Guarapuava, Candói tivesse sido um pouco mais ao norte, passado sobre Guarapuava, que é uma cidade grande, né, acho que tem mais de 200 mil habitantes, né? Isso ia ser uma tragédia imensurável, né? E é aquele negócio, né? A previsão foi feita, mas
Enfim, acho que o pessoal focou mais nos ciclones, por ventos, do que nos tornados em si. Deixa eu até ver se está a previsão por aqui. A previsão foi essa, no nível 4 colocado muito bem, justamente ali que eu mostrei que tinha os melhores ingredientes, né? Então, um cenário meio óbvio, foi ali que aconteceram todos os tornados praticamente. Nível 3 bem expansivo também, que já indica um altíssimo risco, né? Então o nível 4 é particularmente perigoso. Né? E é isso, né? Tem uma outra observação que acho que eu vou tentar fazer aqui, que é o seguinte, algumas pessoas, alguma empresa de meteorologia disse que foi uma instabilidade, que causou os tornados e não sei o que. Mas de fato não foi esse o cenário, acho que porque eles também queriam tentar reforçar que fizeram a previsão certa e tudo mais, mas tem aqui umas imagens de radar do radar de Chapecó, uh, radar muito bem mantido pela Defesa Civil de Santa Catarina. Até ajudei eles a configurar melhor ele e tal, mas é um radar de altíssima qualidade. E ele pega aqui a evolução das tempestades. No dia 7, a gente vê algumas tempestades isoladas aqui no Paraná e Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, tem algum granizo porque são de convecção elevada, mas a gente tem então essas tempestades vindas aqui da Argentina e são essas que vão causar, né, eventualmente, né, os tornados ali na Argentina, né, e vão adentrar aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não sei porque minha Epic Pen não está funcionando, mas enfim, faz parte. Eu não sei porque ela pode funcionar. São essas tempestades aqui, né? Eu acho que até essa tempestade aqui é a tempestade 25 de maio. E são supercélulas discretas, no caso. Dá para ver muito bem que elas não estão aglomeradas, não têm uma aglutinação de convecção. São células discretas e elas estão avançando, né, pelo Paraná, por Santa Catarina, aqui Rio Grande do Sul e também vindo da região de Missões na Argentina. A gente teve o tornado de São Pedro e tudo mais. Vai avançando e a gente vê que elas continuam discretas, não estão aglutinadas. Tem alguma tentativa de linha mais aqui ao sul, mas no geral são todas tempestades discretas. Que tem rotação e tudo mais. Não existe a velocidade não vai estar perfeita porque na hora que eu corrigi que tem que fazer um tratamento de velocidade não fiz da forma adequada. E segue essas tempestades discretas, né? Estão avançando ali por Santa Catarina e tudo mais. Tem uma tempestade de Cerqueira. Existe uma linha mais ou menos aqui ao sul, mas todas essas outras tempestades aqui ao norte são todas discretas, não tem organização alguma de uma linha, no caso. E segue avançando ali por Santa Catarina. Agora tem a tempestade de Xanxerê, passando perto do radar. Vai causar Xanxerê, tem rotação, até dá pra ver aqui. Xanxerê Faxinal do Guedes, Xaxim, na verdade. E essa tempestade aqui ao norte, tempestade de Rio de Iguaçu. E ela vão avançando, a tempestade de Rio de Iguaçu ganha força e eventualmente essa tempestade vai acabar causando o tornado de Rio de Iguaçu. A linha de estabilidade está aqui atrás, não foi a linha que causou esse tornado. E foi uma tempestade supercelular discreta, tanto que vai ter uma tempestade a norte que também vai ganhar força e vai provocar o tornado de turvo. Que é essa tempestade aqui. Só que ela está muito longe de Rio de Iguaçu, do radar na verdade, então não dá para ver muito bem. E assim vai, a tempestade avança, produz um tornado ali no Rio Bonito, ela recicla, coloca outro tornado ali em Candói e Guarapuava. E assim vai, e a tempestade de turvo também ganha força. E a linha está logo atrás. E é isso. Eu acho que era um ambiente. Não é raro de se ver assim, mesmo que a gente tenha tornado no sul do Brasil. Acho que as coisas darem tão certo para dar errado, acho meio difícil de se observar novamente. Então, fica aí, né, o propósito do vídeo, que é para ser meio que educacional. Sei que é um vídeo longo, talvez vai dar sono. Mas se você tem interesse de aprender alguma coisa e talvez ache que isso vai fazer alguma diferença no futuro, tanto na operação como também
Se você for um simples caçador de tempestade, não simples, mas enfim, você não trabalha fazendo previsão, isso que eu quero dizer. Vai de ser útil, porque meteorologia é praticamente reconhecimento de padrões e aplicar eles a novas situações. E é isso, pessoal. Um abraço aí e valeu. Feliz Natal e feliz Ano Novo.